Dando início à nossa segunda aula, lembramos que na aula anterior nós vimos sobre risco, sobre o processo de gestão de riscos e sobre a ISO 31000. Agora nós vamos aprofundar sobre identificação de riscos. A figura da ISO nos apresenta o processo completo de avaliação de riscos e nós vamos iniciar pela primeira fase, que é a identificação de riscos. Inicialmente, é bom a gente fazer uma diferenciação entre o que é risco e o que é problema. São diferenças sutis, mas que vale a pena a gente reforçar. Problema ou causa é uma situação que está acontecendo e impacta no objetivo ou resultado esperado. Exemplo: falta, ausência, insuficiência. Perceba que está acontecendo, né? Já acontece aí no âmbito da instituição. E risco é um evento futuro e incerto que, se ocorrer, pode afetar os objetivos. É bom a gente ter claro isso, porque muitas vezes a gente pode considerar a causa como sendo o próprio risco. Então é bom a gente ter em mente, né, essa diferença. Causa é aquilo que já está acontecendo e risco é um evento esperado, né? Algo futuro e incerto. Uma dica que facilita a identificação do risco, essa sigla SMART, né? Cada uma dessas letras vai trazer um significado que nos ajuda a melhor caracterizar o risco. S de específico. O risco precisa ser algo pontual, algo mais focal, não genérico, né? Algo específico. O M de mensurável. Eu preciso conseguir medir o risco, né? Ele precisa ser medido, mensurável, quantificável. O A de atingível. Atingível também no sentido de alcançável, no sentido de fácil de compreender. Tem aí uma ligação com o específico, né? Ou seja, algo mais palpável. R de relevante. Relevante aqui no sentido de estratégico. É um ponto que a gente vai trabalhar muito aqui no curso, é essa ideia da gente focar em coisas mais estratégicas, coisas mais relevantes, né? Objetos mais relevantes para a alta gestão, mais estratégicos. Lembrem disso. R aqui relevante, relacionar sempre com estratégico. E o T de tempo, né? Baseado no tempo. Aí, numa linha temporal, eu preciso conseguir identificar quando que ocorre a materialização desse risco. Em que momento isso ocorre? Eu consigo calcular, né? Ver, identificar que dia, quando, em que momento aconteceu a materialização desse risco? Essas são algumas dicas, então, que vão facilitar aí o nosso trabalho na identificação de riscos. Temos então que o propósito dessa fase de identificação é encontrar, reconhecer e descrever os riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. Ajudar refere-se aos riscos positivos. Lembram que a gente comentou? E se algo de bom me acontecer e eu não estiver preparado para isso? Embora não seja objeto do nosso estudo, é sempre bom vocês terem em mente que a gente tem essa possibilidade de identificarmos também riscos positivos. Pontos importantes na identificação de riscos. Primeiro, que a maioria dos envolvidos conheçam bem a área, projeto ou processo a ser mapeado. Aqui é importante a gente dizer que as pessoas-chave relacionadas ao objeto do mapeamento de risco, seja área, projeto ou algum processo, que essas pessoas-chave participem do processo. O que acontece muitas vezes? Tem que fazer a identificação de riscos, gestão de riscos, a gente precisa trabalhar o compliance. Manda aquela pessoa lá que está desocupada, aquela que não tem nada para fazer, aquela que ninguém quer para trabalhar junto. Pega uma pessoa dessa e coloca para fazer um trabalho relevante.
Então, esse primeiro ponto é nesse sentido, de que pessoas que entendam do negócio participem da identificação de risco. Senão, o que for identificado lá não vai fazer sentido para aquela área. Outro ponto, identificar quais são os objetivos estratégicos da organização. Vocês já têm o mapeamento estratégico? Já tem um planejamento estratégico aí do órgão? Se tem, é muito importante que na gestão de riscos sejam considerados esses objetivos estratégicos, ok? Então é preciso a gente casar o risco com o objetivo estratégico. Lembra que a gente disse que os riscos eles são identificados a partir dos meus objetivos, né? É aquilo que pode me impedir de alcançar os meus objetivos. Então, se eu conheço, se eu tenho já mapeados os meus objetivos estratégicos, é a partir deles que eu devo fazer a identificação de riscos. Em terceiro, dentre esses objetivos que a gente acabou de comentar, selecionar o que está relacionado à área ou projeto do escopo. Escopo aqui é o objeto do mapeamento de risco, né? Seja uma área, ou um projeto, ou um processo interno de trabalho. Então, a gente vai selecionar lá no planejamento estratégico qual daqueles objetivos que está relacionado com essa área que eu vou trabalhar, certo? Em seguida, eu vou me fazer o seguinte questionamento: o que pode ameaçar ou impedir o atingimento desse objetivo? Essa é a principal questão, a primeira questão que a gente precisa pensar nessa fase de identificação de risco. O que pode me impedir, me atrapalhar, ameaçar no atingimento desse objetivo? Outro ponto é que eu posso também identificar ou idealizar quais são os objetivos específicos da área ou projeto do escopo. Para cada objetivo elencado, devemos formular questionamentos sobre situações futuras e incertas que venham dificultar, impedir ou atrasar, atrapalhar. Aí a gente tem esse dia, né? Dificultar, impedir, atrapalhar os resultados pretendidos. Por que que isso é interessante? Eu tenho o meu objetivo estratégico, que é um objetivo macro, e eu posso ter também objetivos específicos que estão diretamente ligados, relacionados ao negócio objeto de identificação de risco agora. Então, se eu tenho essa possibilidade, se eu consigo descer um pouquinho aí nos objetivos e abrir mais para objetivos mais específicos desse objeto, melhor será a identificação de riscos. Em seguida, descrever as atividades da área ou etapas do projeto. Se eu sei o que eu tenho que fazer, quais são as fases, quais são as atividades, né? Quais são as etapas desse projeto, ou quais são as atividades dessa área, eu conseguindo desenhar isso, vai facilitar a minha identificação de riscos, né? A partir da identificação dessas atividades, do mapeamento dessas atividades, eu vou ter uma visão mais ampla dos riscos que estão relacionados a essas atividades. Depois, para cada risco, buscam-se causas e consequências. Causas, o que dá origem a esse risco, o que pode levar a esse risco vir a se materializar, são as causas. Consequências, uma vez se materializando esse risco, ele vai impactar em quê? Quais são as suas consequências? Detalhando um pouco mais, a causa descreve a situação ou evento que origina o risco. Causas são, então, a associação de uma fonte a vulnerabilidades. A causa vai estar sempre relacionada à inexistência, inadequação, insuficiência e possíveis fontes de riscos, que podem ser infraestrutura, pessoal, processos, tecnologia. Esse quadro nos apresenta, de um lado, possíveis fontes de causa
E do outro lado, vulnerabilidades. Do lado das fontes de causa, a gente tem pessoas que podem estar em número insuficiente, sem capacitação, podem não ter o perfil adequado. 2, processos que podem ter como vulnerabilidade estar mal concebidos, né? Tem aí um fluxo, um desenho que está desatualizado, podem estar sem manuais de instrução, procedimentos, documentos padronizados, sem segregação de funções. 3, sistemas obsoletos, sem manuais de operação, sem integração com outros sistemas. Estrutura física, localização inadequada, instalações ou layout inadequados, inexistência de controle de acesso físico. 5. Estrutura organizacional, falta de clareza quanto às funções e responsabilidades, deficiências nos fluxos de informação e comunicação, centralização excessiva de responsabilidades, delegações exorbitantes. Do lado da tecnologia, nós podemos ter técnica ultrapassada, produto obsoleto, falta de investimento em TI, tecnologias sem proteção de patentes, processo produtivo sem proteção contra espionagem, eventos externos, mudança climática brusca, eventos não gerenciáveis. Então, a gente tem aqui um leque de fontes de causa e vulnerabilidades, que vão ser aí estudadas conforme o objeto de identificação de risco, né? Eu vou depender aí das minhas atividades, dos meus processos ou do meu projeto, que eu vou analisar à luz dessas possibilidades que eu tenho de causas conjugadas com as suas vulnerabilidades. Uma vez identificadas as causas, eu preciso também trabalhar na identificação das consequências do risco. A consequência descreve o impacto que o risco em questão traria ao processo e ou à própria organização. Quando eu tenho uma identificação acertada de consequências, eu vou estar trabalhando a mitigação do impacto, né? A gente pode pensar assim: se eu tenho ações de tratamento propostas para as causas, eu vou atacar a probabilidade desse risco se materializar. E quando eu penso em ações de tratamento para as consequências, eu vou estar trabalhando a mitigação do impacto, certo? Então, eu identifico as causas e identifico as consequências para lá na frente a gente pensar nas medidas de tratamento, tanto de causas como consequências. Dando sequência àqueles nossos passos de identificação de risco, a gente tem aí no passo de número 8, usar informações pertinentes, apropriadas e atualizadas. Lembra lá dos princípios da ISO, sempre trabalhar com a melhor informação disponível? Eu não posso ter preguiça de ir atrás de informação. Eu preciso ter posse, estar atento aí às últimas informações relacionadas à área que eu estou trabalhando, certo? Número 9, utilizar técnicas facilitadoras, brainstorm, análise SWOT, bow-tie, são algumas técnicas que a gente vai comentar rapidamente aqui também. Não esquecer que risco sempre terá a ideia de continuidade. Se você elaborar um risco que será finalizado com algum ou alguns controles, provavelmente ele é causa e não risco. Exemplificando, é muito comum quando a gente vai fazer mapeamento, identificação de risco com equipes, as pessoas dizerem: eu tenho risco de falta de pessoal. Se eu tenho falta de pessoal, abro um processo seletivo, contrato uma equipe competente, qualificada, então esse risco deixa de existir? Lembra daquele quadro que a gente viu agora há pouco sobre fontes de causa e suas vulnerabilidades? Na área de pessoal, uma vulnerabilidade é o baixo quadro, né? Quantitativo inadequado, insuficiência de pessoal. Então, isso são causas e não um risco em si.
Uma análise que pode ser feita seria, em razão de falta de pessoal, insuficiência de pessoal, eu vou poder incorrer em algum risco. Mas a falta de pessoal em si não é o próprio risco, ela seria uma causa, ok? Nós encerramos por aqui então essa segunda aula. Hoje nós aprendemos um pouco sobre identificação do risco, suas causas, consequências. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre técnicas que podem ser utilizadas na identificação de riscos e vamos fazer um exercício identificando na prática um risco. Até lá!